Feliz 2023 para todos vocês. Estamos aqui de novo, iniciando o ano com o The Alchemist Cast, que é um podcast, né? Ainda tenho que me acostumar com a ideia de podcast, que a gente fala muito sobre a alquimia, né? E o que vem a ser a alquimia? Eu vou estar sempre falando para vocês um pouquinho do que é a alquimia. A alquimia é um trabalho interno, principalmente, né? Os alquimistas, eles trabalhavam com materiais no laboratório. O intuito deles era transformar esses materiais em líquido, eles misturavam líquidos. E a gente fala muito que eles queriam transformar o chumbo em ouro. Porque o ouro era e ainda é um dos metais mais valiosos do planeta, né? Só que dentro da alquimia interior, a gente fala que a gente quer transformar o chumbo da ignorância no ouro, né, da sabedoria. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu vou estar trazendo os mais diversos profissionais aqui para falarem sobre essa busca da consciência, da expansão da consciência do ser humano. E aí eu vou só falar aqui, a verdadeira transformação, né, que a gente fala que é de corpo, mente e espírito, que é despertar, curar e evoluir. Né? E todo sonho é possível quando trabalhamos com um propósito. Né? Nós temos um propósito que é alquimizar o mundo, né? Transformar o mundo num lugar melhor. Então eu estou aqui com dois convidados hoje muito especiais. É um casal lindo que eu conheço há muito tempo, agora que a gente está mais próximo. Apesar de, olha aqui, eu vou contar só dois fatos com eles, que é engraçado, que eu acho bacana falar. Primeiro, que com a Renata que eu trouxe, a gente já fez propaganda para uma revista da International Tintas, nós dois somos modelos da propaganda, né? E teve isso há 300 mil anos atrás. Você foi modelo, eu participava da International naquela época, eu era consultora lá. E também a gente teve uma oportunidade de um jantar há muito tempo atrás, que a gente jogou pôquer. Foi a minha primeira vez no pôquer e eu ganhei de todo mundo, olha isso. Eu nunca mais vou esquecer. Também nunca mais joguei, né? Mas eu ganhei. E aí eu tenho essas lembranças deles. E depois a gente se reencontrou, eu e a Renata, a gente está num projeto muito bonito, né, da Unacan, que se chama Unareiki. E a Renata, ela está direcionando, ela está coordenando esse projeto de levar reiki para as pessoas hospitalizadas ou pessoas que estão em tratamento de câncer de mama, que é o propósito da Unacan. Agora eu vou entrar na apresentação da Renata. A Renata Vasconcelos, ela é astróloga, taróloga, terapeuta vibracional e mestra Reiki. É cofundadora do projeto Luminares, né, que é a empresa deles. É colunista dos sites IVA, Via Estelar com Y e O Segredo. Ela trabalha desde o ano 2000 com bem-estar e qualidade de vida, integrando diversas ferramentas holísticas em suas consultas com abordagem terapêutica. Perfeito. E o Ricardo Pregnolato, ele é coach em gestão estratégica, liderança e team building, cofundador do projeto Luminares, fundador da Delta 9, que é desenvolvimento humano, e administrador com especializações na área comportamental, que já treinou mais de 55 mil profissionais. Nossa, muita gente, hein? Uau! Então é isso. Vamos começar aqui perguntando um pouquinho vamos começar com as damas, né? A Renata, né? Mas eu queria deixar, primeiro, eu quero trazer vários casais assim como eles aqui no programa, que eu acho lindo. Isso já é uma alquimia em si, né? Vocês veem que ela tem uma área de trabalho, ele tem outra área de trabalho, e eles conseguiram se unir num trabalho que beneficia o todo, né? Então, eu acho muito bacana casais que trabalham com esse propósito em comum. Há quantos anos vocês estão juntos? Nossa. Juntos? 32 de casamento, né? Mas juntos mesmo? Quanto 40. tempo? Uau, olha só, gente. Acreditem, comecem o ano novo acreditando que existem relacionamentos que dão certo. Né? Acho que é um bom começo de ano a gente pensar nisso, levar esperança para as pessoas que existe amor verdadeiro, existe parceria, né? Existe essa habilidade de juntar, né? O masculino, essa alquimia do masculino com o feminino. Agora a Renata, acabei falando bastante, mas Renata, por favor.
Se apresente. Bom, antes de tudo, Cris, a gente quer agradecer seu convite, muito bacana estar participando desse teu projeto, encantador, muito legal o que você está fazendo. E também a gente quer saudar as pessoas que vão nos assistir, né? A gente espera que seja muito bacana, enfim, o conteúdo que a gente possa compartilhar aqui para ajudar as pessoas também, né? Bom, a gente vai tentar trazer, né, para conversar com as pessoas, conversar com você um pouquinho desse trabalho que a gente faz da alquimia mesmo, né? Da transformação das pessoas que chegam no nosso consultório, no nosso trabalho, né, nas vivências que a gente proporciona, procurando se sentirem melhor, né, se sentirem mais delas mesmas, né, encontrarem a verdadeira natureza. E a gente tem, enfim, essas nossas ferramentas, né, com as quais a gente se identificou bastante, a gente é meio que nós fomos alquimizados também, nós passamos por tudo isso, sabe, Cris? Né? Então, a gente cresceu. Então, o fato da gente ter experimentado essas ferramentas na gente, isso ter acontecido com a gente, corroborou o quanto elas funcionam. E daí a gente tá conseguindo compartilhar isso com as pessoas, né? Então, enfim. Eu sempre falo que a gente fala que a busca da sabedoria é transformar o conhecimento na prática, né? Não adianta ter toneladas de conhecimento. Eu que adoro ler livro, não adianta nada ter uma biblioteca lotada de livros e não colocar em prática o que está escrito lá, né? Então, a verdadeira alquimia acontece com a gente, né? Agora um pouquinho do Ricardo. Pode falar. Super prazer estar por aqui também, Cris. Muito legal. Obrigada ver a vocês. Você depois desse tempo todo. Então, o processo que nós passamos é bem alquímico mesmo, né? Eu também tenho minha origem, minha formação em administração de empresas, na área corporativa, fui executivo e também empresário, e com o tempo eu fui me modificando, e desde 2000 que eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Foi onde encontrei o meu verdadeiro propósito de vida. E dentro desse processo, a gente tem, assim, vários caminhos a serem seguidos e você aprende em todas as direções. Então, tem alguns componentes que são componentes bastante racionais e lógicos, coisas do comportamento prático, mas tem todo um outro lado que é muito espiritualizado, que é muito esotérico, né? Então, a forma como você vai processando essa alquimia interna te leva a vários lugares e de formas diferentes. E eu acho que o mais importante é você ter essa disposição para passar pela vida aprendendo. E se aperfeiçoando, porque não tem limite, né? Quer dizer, você vai buscando essa iluminação interna, ponho entre aspas, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Às vezes você acha que você alcançou um certo grau de consciência e comparativamente com outras pessoas ainda é muito pouco. Eu digo que iluminação, na verdade, não é o samadhi que falam, né? Não é você chegar naquela complacência, né? A iluminação é clareza. Na verdade, a iluminação é muito simples. As pessoas acham que é uma coisa assim. Então, quando a gente fala que busca iluminação, eu, por exemplo, estou buscando clareza, né? Transparência, pureza. Né? É um estado de plenitude, de estar no presente, né? E proporcionar para os outros e receber dos outros essa transparência, essa clareza, que a vida fica tão mais simples, né? Quando... E você pode pegar e juntar a isso a ideia de obter essa clareza através do seu processo pessoal. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala em coach, por exemplo, a gente fala nas ferramentas terapêuticas, eu vejo que às vezes existem algumas fórmulas no mercado, e eu até faço questão de trazer esse tópico para cá, porque muita gente às vezes querendo enquadrar a pessoa em algumas metodologias, em alguns processos, é o inverso. Né? O bom coach, o bom terapeuta, né? O bom facilitador é aquele que pega e procura olhar para a sua prateleira, para os seus armários, para as suas ferramentas e recursos e ver quais desses recursos eles se adaptam, se adequam à pessoa que está à sua frente. Para você ajudá-lo. O foco é a pessoa, não é o seu método. Sim, sim. O foco não é o seu conhecimento. O foco é como você utiliza o seu conhecimento para ajudar aquela pessoa a ser mais bem-sucedida. Tanto é que você faz a gente chama de anamnese, né? Exatamente. É um check-up de quem é aquela pessoa, o que ela está precisando, o que ela está buscando. Eu queria que a Renata falasse um pouquinho também. Como é que ela faz isso com os pacientes que chegam nela, né?
Como é que é muito boa a sua pergunta, como é que é a Cris. anamnese da Renata? Você sabe, Cris, que o paciente ele já começa a se curar no momento em que ele entra no espaço terapêutico, né? E eu tenho um privilégio, né? Porque o espaço que eu estou atendendo é muito legal. E a gente tem todo um corredor com plantas recebendo. Ele é um corredor mágico, parece um túnel. Então a pessoa já começa ali, ela já vem respirando, ela já vai deixando um pouco do estresse, um pouco das preocupações, ela já vai relaxando no caminhar. Daí a gente adentra, tem uma sala de espera ampla, que é onde eu faço os cursos, e daí que a gente vai chegar num cantinho que é muito pequenininho mesmo, intimista, que é o consultório. E ali é tudo, tem a cor perfeita, tem as imagens, que cor que é? Lilás, né? Também. E tem a mandala, tem todo um trabalho, né? Tem as borboletas, tem a fonte, né? Tem o cheiro, tem os aromas. Então, tudo isso já é um preparo. Daí, a hora que a pessoa senta, eu entrego para ela, vamos dizer assim, uma ficha de anamnese, que eu só peço para ela pôr os dados dela. Ela não vai escrever nada. Tá. Na hora que ela vai falar, eu que vou escrever. Mas daí, a hora que ela está falando, eu observo ela. Isso é o mais importante, sabe? Porque na hora que ela está falando, você vê a movimentação do corpo, aonde está, sabe? Eu peço para ela identificar onde que está doendo, aonde que ela sente aquilo, sabe? Então, a pessoa já traz, com essa observação e com esse questionamento que eu trago, ela já traz o que está perturbando, que isso que é o mais importante, né? E daí, no final, claro, né? Antes da gente começar o trabalho, eu vou explicar um pouquinho como funciona, para ela se sentir segura, entendeu? Você tem que fazer uma leitura 360 graus da pessoa, né? Eu ouvi esses dias de um grande alquimista, que eu já convidei para vir aqui, ele falou que vem, surpresa. Ele falou que a pessoa que está adoentada é a pessoa mais solitária do planeta, né? E a pessoa que mais merece compaixão. Então, eu acho que esse olhar de compaixão, de acolhimento, é o que mais a gente precisa ter para quem está buscando uma cura, seja física ou espiritual, né? Porque a física ela começa com a espiritual, né? Sim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. Ela trouxe um mapa para falar dos elementos. Os elementos que estão em tudo, são os elementos que formam a alquimia, né? Até no primeiro programa eu falei do Sol e da Lua, que está no logotipo, né? A borboleta com a Lua e o Sol, que são os principais elementos da alquimia. Mas fora esses, tem os elementos do planeta Terra, e ela vai falar um pouquinho sobre eles agora. Você acabou de falar do Yin e do Yang, né? E olha só que sincronicidade, Cris. Vou fazer uma parte aqui. Quando eu recebi minha primeira iniciação em Reiki, eu tive a visualização de um símbolo. E até eu chegar ao mestrado, né? Quando eu me tornei mestre, esse símbolo se fechou, recebi um mantra. E o nosso símbolo tem a ver com a borboleta, com o despertar da borboleta, chama-se casulo. Uau! Uma hora dessa eu vou te iniciar nesse símbolo. Ele é muito bacana. lindo, eu faço questão. Bom, e a borboleta é o símbolo desse ano, né? A borboleta é o símbolo desse ano? É a transformação. Então vamos reverenciar aqui a borboleta. Por que eu trouxe sobre os 4 elementos, né? Queria falar um pouquinho sobre os 4 elementos. Porque, até puxando esse gancho com o tarô, né? O primeiro arcano do tarô, né? Tirando o louco, que ele tem em todos os lugares, né? A gente começa a jornada pelo mago, e o mago é aquele que domina os elementos, né? Mas o que são esses elementos? Eles são a essência da vida. E na astrologia, a astrologia ela é baseada no observar da natureza, e a natureza tem essa movimentação dos elementos. Então eu trouxe eu vou depois compartilhar uma imagem. Mostrar aqui na tela. Posso mostrar aqui? Acho que aqui, né, que acaba pegando. Joia. Isso. Essa imagem, ela mostra os 4 momentos da natureza, né, que são as 4 estações, e também as 4 manifestações elementais. E o que eu estou trazendo aqui é a correspondência desses elementos aos signos. Então, o que acontece?
Quando a gente usa astrologia, a gente vai fazer uma mensuração de como que é a distribuição elementar para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, pega o teu sol, tua lua, teu ascendente, já vai dar uma tríade ali que eu já vou saber, eu tenho fogo e tenho 2 ar, né? Então, eu tenho bastante ar na minha química e tenho ali presente o fogo. Mas a gente olha todos os planetas, né? Vai olhar Mercúrio, Vênus, e daí eu vou ter um balanceamento. Puxa, essa pessoa tem bastante do ar, tem pouco da terra, tá? O que quer dizer isso? Uma pessoa muito comunicativa, precisa de bastante tempo todo estar trocando informação com as pessoas, mas às vezes ela tem dificuldade de aterrar, sabe? De fazer coisas, trazer para o lado prático, lidar com coisas da realidade. É muito aérea. Geralmente muito os mental. Artistas são assim. Eu me enquadro nessa turma. Exatamente. Mas eu quero aprender. Exatamente. Cada elemento, então, vai falar de um setor do ser, né? Então, o fogo vai falar do espírito, a terra vai falar da terra, o ar vai falar da mente, né? Do pensamento, e a água dos sentimentos, né? E a gente usa essa ferramenta, então, para ajudar a pessoa, para ela reconhecer aquilo que ela tem em excesso ou em carência, para ela se ajustar. Porque a ideia, eu acredito, né, e eu acredito que vocês também concordam comigo, é a gente entender a nossa natureza, mas procurar deixar essa natureza mais compatível com o mundo que a gente vive, porque a experiência aqui é coletiva. Não adianta nada a gente querer ser só o que a gente é e esquecer que a gente tem que aqui conviver harmonicamente com o mundo, né, Cris? Entendeu? E eu vou aproveitar e perguntar para o Ricardo agora como é que ele faz essa leitura nas consultas dele. Porque uma coisa é a Renata, que é astróloga, né? Já ter essa visão, ter todo esse estudo. E outra coisa é o Ricardo, que vai entrar de uma maneira mais prática, né? Para colocar a pessoa, por exemplo, o fogo, né? Até anotei aqui, não anotei todos, mas anotei do fogo. A pessoa que tem o fogo... uma pessoa que tem o elemento fogo, ela pode ser inquieta, né? Ela é muito franca. Eu sou fogo, né? Áries, né? Então, assim, impulsiva, é uma pessoa que... motivada. Tudo. Mas tem o desequilíbrio também, né? Que aí entra na ansiedade, você quer fazer as coisas rápido, né? E o mundo não é rápido, né? Impaciência. A gente quer resolver tudo assim, né? E até teve, eu só vou falar isso, uma vez eu fui visitar um museu lá com uma amiga, acho que foi em Nova York, eu estava com a minha irmã e com uma amiga. Eu já estava na 5ª sala do museu, elas estavam na 1ª ainda. Eu falei, gente, não precisa ficar tanto tempo assim na frente do mesmo quadro. Né? Então, assim, eu sou muito rápida, né? E eu preciso me adaptar ao mundo que é mais... Exatamente. Devagar. Me fala um pouquinho só, Ricardo, então, como é que Cris, você faz esse equilíbrio aí para... É assim, né? A gente está falando das mesmas coisas e de ferramentas diferentes para poder gerar o conhecimento, né? Então, o que acontece? Na astrologia, você tem uma oportunidade de aprendizado muito grande de como você funciona, né? Quais são as suas facilidades, aonde tem pontos para você ter uma maior atenção, você ficar mais atento a fazer transformações e assim por diante. No coach, o que a gente faz? A gente utiliza uma série de ferramentas, inteligência emocional, por exemplo, a gente utiliza DISC, MBTI, que são ferramentas de perfil. Que é isso? Eu vou falar mais. Tá bom, o MBTI, ele é uma ferramenta de análise de perfil de personalidade, como é o DISC também. São ferramentas concorrentes, alguns consultores... Que nem o Enneagrama. Não, o Enneagrama já é uma outra coisa. Tá. O Enneagrama, ele não tem muita assertividade perto dessas ferramentas e ele é mais amplo. O Enneagrama, ele procura fazer, digamos, correlações que são mais amplas e mais genéricas, tem a sua função, mas essas ferramentas têm outra. Essa aqui fala de comportamento, fala de personalidade, fala de como você analisa os fatos, introspecta esses fatos para poder construir a sua realidade. E a grande vantagem desse tipo de ferramenta, como é que você digere, aqui, né? Ele gera gráficos, por exemplo. Esse é apenas um exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu pegar. São aqui, por exemplo, um gráfico onde você atua de forma natural
e aonde você atua de forma adaptada. Isso aqui é Nossa. para ajudar você a entender como você funciona. E ao você aprender como você funciona, você vai aprender conceitualmente como os outros funcionam. Então é o que acontece. A hora que você fala, eu sou muito rápida, por exemplo, eu tenho uma tendência a ser intolerante, eu sou mais ativa, tenho mais iniciativa, proatividade, é assim que eu funciono. Então, obviamente, quando o seu processo de tomada de decisão, ele vai ser diferente de uma pessoa que é muito mais analítica. Você consegue, com poucas informações, processar e tomar decisões, né? Tem uma visão geral, né? Uma visão geral, você vai no bottom line, e depois você vai ver key points, e através desses pontos principais você toma a sua decisão. Uma pessoa que é inversa a você, ela vai fazer, ela é muito analítica. Os mínimos detalhes. Então ela vai pegar e processar informações, vai absorver, vai ler, vai estudar profundamente e tal. Ela vai demorar muito mais tempo para tomar decisão. Então, o senso de urgência dela é muito pequeno, o seu já é muito grande. Né? Em contrapartida, a profundidade com que essa pessoa estuda, analisa e assim por diante, uma vez que ela toma essa decisão, ela tende a ser mais assertiva. Embora possa ter problemas com o time. Né? Então, às vezes você perde o time, né? Perde Isso o que time. é... Eu tive uma sócia que ela era muito rápida. Ela era bem prática, aí quem perdia o time era eu, porque aí eu que era detalhista, era né? mais rápida do que você. ela era mais rápida que eu. Mas eu, assim, porque quando a gente tem o lado artístico, né, a gente acaba sonhando demais, né? Tem esse outro lado. Então não é que a gente é devagar, é que a gente a gente perde o foco. Mas né? o legal da parceria é justamente isso, porque eu vejo eu Vai e ele, a gente se né? complementa maravilhosamente bem, porque sim. o que ele tem, os pontos fortes dele são os meus pontos fracos, sabe? Então a gente caminhar juntos é muito bom, isso para a vida, né? Para você escolher seu parceiro, seu namorado, enfim, né? Aliás, eu vi hoje, eu vi o Hélio Couto hoje falando que o ideal é ter um relacionamento entre pessoas complementares, né? É uma das possibilidades. Não tem regra assim. Também acho. Tá. É bom saber, né? Eu não acho se assim, limite. Eu não se acho. Você comentou uma coisa que é super legal, que é aquela coisa de você transformar conhecimento em prática, né? E todo o nosso trabalho, na verdade, ele é voltado para isso, para que você consiga colocar em prática e gerar transformações na sua vida. Então, essas ferramentas todas, elas não são finalidades, elas são meios, né? E com toda a ferramenta, é o que você faz com ela. Por exemplo, um bisturi na mão, né? Uma faca na mão de um médico salva vidas. De um bom médico. Na mão de um assassino tira vidas. Ferramenta comportamental, astrologia, é a mesma coisa. É como você utiliza. Se você souber utilizar essas ferramentas de forma inteligente para construir conhecimento e você atuar com esse conhecimento novo de uma forma prática, você vai progredir. Agora, se você utilizar de forma errada, por exemplo, querendo que a ferramenta tome decisão por você, esquece. Não vai funcionar. Não cai do céu, né? Não. Você não vai entrar em forma física se você não fizer exercício, né? Exatamente. Agora eu vou equilibrar um pouquinho o tempo de vocês, que eu quero ouvir os dois falarem. É o futebol, é o futebol. Renata, fala um pouquinho sobre a geração de hoje, porque eu tenho visto muitas crianças e adolescentes, é um problema sério que a gente tem, né, que estão muito perdidos, né? E a gente estava falando, né, também um vício de linguagem, que eu sei que eu tenho, pelo menos as crianças estão muito perdidas. Como é que você trabalha? Você recebe adolescentes? Você trata de adolescentes ou são pessoas mais velhas? Como é que é o seu público? E o que você está enxergando disso? Tá. Cris, não é muito meu público, sabe? As pessoas que procuram mais a gente são pessoas que estão ali a partir dos 20, 23 anos e muito assim, a faixa dos 40, sabe? 40 e muitos. É bem... Às vezes em transição de carreira, talvez. Isso, muita gente. Porque as pessoas que acabam vindo atrás do nosso trabalho são pessoas que estão passando muitas vezes por crises, né? Então você pega ali 28, 29, 30 anos, primeiro retorno de Saturno, né? E a faixa dos 40. Sabe? Que é uma crise etária que a gente chama, né? Então tem Urano, oposição a Urano, você está no meio da sua vida, vamos dizer assim, né? Dentro do conceito antigo.
Os principais planetas, vamos dizer assim, geracionais, estão fazendo ali uns aspectos importantes. Então, é um momento de muita reflexão, que a pessoa está decidindo, continuo por aqui, não continuo, o que eu vou levar, sabe? O que está valendo a pena ou não, né? Então, realmente, as pessoas que estão chegando até a gente são mais dessa faixa etária. Mas, para, né, não deixar de falar um pouquinho dessa galera mais jovem que está aí, é assim... eu acho que tem muita autenticidade, tem um lado muito bacana, sabe? Que é liberador, entendeu? A forma de relacionamento tá muito bacana. Eles estão mais confiantes de uma certa maneira, né? Muita igualdade. Eu acho que eles estão respeitando muito as diferenças, isso é muito legal. No entanto, no meu ver, sabe? Eu acho que está faltando... assim, o cultivo de virtudes, o cultivo de valores, de crenças, sabe? Isso se perdeu, né? Então, não é, respeitar hierarquias, é respeitar a sabedoria, respeitar a generosidade, respeitar alguns valores que precisam ser readmitidos na sociedade, mas não só na galera jovem. Isso vem também dos pais. Eu estou vendo assim os pais perdendo muito esses valores, entendeu, Cris? Eu acho isso assustador. Isso tem a ver com as pessoas terem perdido um pouquinho do eixo da espiritualidade, né? Sim. E acho que da questão da moral, da ética e dos valores, sabe? Sim. Isso é assustador, num certo sentido. E o que você vê, Ricardo, nos seus clientes? Qual que é o ponto fraco que as pessoas sentem mais, que você percebe de uma maneira geral? E qual que é o ponto forte? Eu acho que o ponto fraco, Cris, é a confusão. Né? Eu acho que assim, as pessoas, muitas vezes, elas têm dificuldade de enxergar de uma forma mais clara e transparente o processo no qual elas estão imersas e os processos pelos quais elas passam, como que elas se comportam, como que elas tomam decisões, como que elas se posicionam, assim por diante. Então, eu vejo que há uma confusão de forma geral. Mas por que será? Acho que muito da mídia também, né? Eu acho que tem uma busca muito grande pelo externo, né? Sim. E não, as respostas estão dentro, elas não estão fora. Então, quanto mais você entra em contato com a sua realidade interna, quanto mais você procura trazer à tona a sua expressão autêntica enquanto ser humano, mais você vai ser bem sucedido. Né? Quer dizer, e aí porque isso também é uma questão de segurança. Uma pessoa mais segura, ela depende menos da avaliação externa. Sim, né? Isso é importante, né? Agora, tem uma outra questão que é muito significativa, que é a pressão social, né? É o mundo no qual nós vivemos. Nós temos um absurdo de estímulos externos procurando dizer para você de forma objetiva e subjetiva, de forma subliminar também, o que você deve ser, como você deve pensar, como você deve agir, se comportar, né? Então você tem essa geração nova, por exemplo, que fica o tempo inteiro buscando a mídia social em excesso, é muito narcisista, né? Você vê que todo mundo quer brilhar, quer aparecer, mas ninguém quer entrar em contato com a sua essência. Sim. Então fica muito superficial. E chega uma hora que isso dá um vazio interno desgraçado, né? Porque não adianta. É por isso que tem tanta depressão, né? Que é o mal do século e da sociedade como um todo, porque as pessoas estão muito voltadas para o externo e não buscam a satisfação interior. Né? E é um mundo super materialista também, um mundo que exige muito das pessoas em termos de poder aquisitivo, porque tem que ter roupas bacanas, tem que ter carros. Hoje, que carro que eles não querem? A juventude hoje hoje é Uber, né? Hoje é Uber. Eu não sou muito fã de Uber, não, eu prefiro ter carro, mas... Eu queria só, hoje a gente está gravando aqui dia 6 de janeiro, tem a ver com o que você falou. Dia 6 de janeiro a gente fala que é o dia dos Reis Magos. E eu estava estudando ontem, que eu sou embaixadora da paz, também estou fazendo um estudo do princípio divino. E ontem a gente falou sobre hoje ser aniversário de Jesus. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ele nasceu hoje. Então, os 3 Reis Magos, eles foram para presentear Jesus. E no fim das contas, porque ele estava nascendo. Então, eles foram guiados pela estrela para chegar no local de nascimento e no dia do nascimento de Jesus. E a gente, ao longo da história, a gente fica cultuando os 3 Reis Magos hoje. E tá errado, porque esse aniversário de Jesus hoje, a gente tinha que cultuar Jesus. E tem muito a ver com isso que você falou do materialismo, né? Que a gente fala, hoje é dia que eu vou fazer simpatia para ganhar dinheiro, né? Que é
Baltazar, Melchior e Gaspar, dinheiro não me há de faltar, e aí a gente vai lá e faz a brincadeira do romã. Só que aí caiu a ficha para mim hoje, eu falei, gente, será que Jesus precisava daqueles presentes que eles levaram? Que era mirra, ouro e incenso? Então, será que era realmente disso que ele estava precisando? Porque até ontem, na minha aula, ele falou que os 3 reis magos passaram por ali e foram embora. Toma o presente e vai embora. E Jesus precisava de acolhimento. Né? Ele precisava de ajuda. Ele estava fugindo do rei Herodes. Né? E será que eles não podiam dar um presente um pouco mais... Olha, Cris... Né? Então, assim, e as pessoas ficam... O fato da gente cultuar os reis magos hoje, a gente está cultuando essa questão do materialismo. Né? É interessante. Eu não tinha pensado nisso antes. Pensei nisso hoje. Eu pensando, você está trazendo isso, e é uma coincidência, uma sincronicidade, porque hoje é dia do astrólogo, né? Você sabe que parabéns! Porque os 3 reis magos, a gente pode entender também que eles se guiavam pelas estrelas, né? Então eles tinham conhecimento da astrologia. Naquela época, todo mundo tinha, né? Mais conhecimento da natureza, do funcionamento da natureza. E o fato deles levarem 3 elementos pode ser uma simbologia, né? De algo que a gente oferta para o outro, e não a materialidade em si. Sabe? Até uma amiga me mandou isso, ela deve ter visto o meu post no Instagram, e ela me mandou que cada um tem um significado. Que é a matéria, o espírito, a mente e o espírito. E o espírito, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, da astrologia. E daí é legal porque hoje eu aproveitei justamente esse evento do Dia do Astrólogo para colocar uma série de postagens desmistificando a astrologia, né? Porque as pessoas acham que, não, o astrólogo vai dizer o que eu tenho que fazer, o meu mapa vai definir, vai determinar a minha vida. E muita gente tem medo até da astrologia por causa disso. E não, isso não existe, sabe? Ali a gente vai ler um mapeamento das tendências do seu cenário, das probabilidades, daquilo que está prevalecendo na sua química. Mas o que você vai fazer com isso é do seu arbítrio, é da sua escolha. Sabe? Então, o bom astrólogo é aquele que vai ser um orientador, que vai apresentar, né, vamos dizer assim, um material, o conteúdo para você assimilar aquilo, né, digerir aquilo e transformar na sua matéria lapidada, entendeu? Deixa eu só voltar aqui no que a gente falou para complementar. Ouro é o símbolo de sabedoria universal, mirra é símbolo de pureza, e incenso é símbolo da fé. Eu aprendi que, na verdade, a gente tem data para nascer e tem data para morrer. E também que 95%, isso no princípio divino, eu aprendi que 95% é designado por Deus. E 5% é o tal do livre-arbítrio. E ele espera que a gente faça o melhor com os nossos 5% e a maioria fica confusa, perdendo tempo, e não usa, né, esse livre-arbítrio para realizar a sua potência no planeta. Né? Me fala um pouquinho sobre a questão dos elementos, de novo, vamos voltar nos elementos, e como é que vocês fazem essa alquimia dos elementos entre o coach, o trabalho de coach do Renato, vou confundir, do Ricardo e da Renata. É o astrocoaching que a gente chama. Esse nome achei o máximo, astrocoaching. O astrocoaching é um programa bem personalizado, né, que a pessoa vai fazer uma imersão com essas 2 ferramentas e vai caminhar junto com a gente. E do astrocoaching, só para fazer um adendo aqui, a gente criou a Astrovivência, que são vários módulozinhos, daí são vivências online para quem quer fazer algo assim mais autofuncional, que a pessoa pode fazer de forma mais autônoma. Mas no astrocoaching, o que a gente faz? Primeiro a pessoa passa pela imersão na astrologia e a gente vai primeiro desenhar o mapa dela, né? Trazer ali aquele GPS que traz toda a fórmula bacana que essa pessoa tem. E daí, um dos primeiros passos que a gente faz é fazer essa combinação, né? Puxa, o que você tem aí como vantagem, sabe? Como a sua natureza, como uma virtude, né? Porque cada um desses elementos vai ter a virtude e vai ter o uso indevido. Sim. Tá? E é daí que a pessoa vai aprender
a se observar e atentar para aquilo que ela tem à disposição. Porque, às vezes, Cris, o que acontece? A pessoa tem um baita de um talento para ser um líder, sabe? Para empreender, para fazer coisas, e não sabe, entendeu? Não tem a coragem, ou recebeu muita informação que contaminou, sabe? Fala um pouquinho Crenças... sobre isso. É que a gente até estava falando antes de começar aqui o podcast sobre a influência dos pais na educação dos filhos. Vocês têm filhos? Uma filha. Ah, eu nem conheço. Isabela está com ela tem? 25 anos. Olha, então, bom, é bom que vocês são pais, vocês podem falar sobre isso, né? Que muitas vezes os filhos, eles já mostram na infância qual que é a habilidade deles, do que eles gostam, né? Tanto o menino quanto a menina, já vai mostrando, até nas brincadeiras, qual que tem mais afinidade. E muitas vezes os pais acham que tem que ter controle sobre a vida dos filhos, a vida pessoal, a vida profissional, a vida material, e isso está super errado, né? Então, os pais... Para o fracasso. É a receita para o fracasso, porque assim, os pais, eles são condutores, né, amorosos da vida dos filhos, né? Eles nasceram com a missão de conduzir, não de impor. Os pais são facilitadores. São facilitadores, é uma boa palavra. Quer falar um pouquinho? Fala você. Bom, assim, esse é um tema que a gente pode ficar um mês horas né, falando sobre isso. Mas, assim, de uma forma bastante sintética, o que eu gostaria de expressar sobre isso. Assim, a primeira coisa, o papel dos pais é justamente ser facilitador do sucesso dos filhos. É ajudá-los a desenvolverem suas potencialidades, como também é o papel do líder de uma empresa. Sim. Né? As coisas são muito relacionáveis, né? E ser facilitador do sucesso alheio é o que eu falo para os líderes também. Essa é a sua missão. Não estimular o melhor lado de cada um, né? É você conseguir ajudar a pessoa a realizar o seu potencial. Sim. Né? Então, da mesma forma, qual que é o grande objetivo? É que seu filho seja bem sucedido dentro do que é a história dele. Então, você tem que procurar olhar para o seu filho pela perspectiva do que é a história dele e não a sua história. Porque se você quiser quiser fazer com que ele seja bem sucedido na sua história e não for a história dele, vai ser um grande problema. Aí vai ser antidepressivo e aquelas coisas todas que você conhece. Não vai ser legal. Uma vez que você dá esse apoio, você também tem que estar muito atento a uma questão que hoje em dia está muito perigosa, que é a questão dos limites. Uma boa parte dos pais atuais não sabem colocar limites nos filhos. Acham que eles são super permissivos. Permitem aí sim que os filhos façam de uma forma inconsequente o que eles quiserem, da forma que eles quiserem, sem trazer consciência e conhecimento para que eles possam entender se o caminho é correto ou não. E aí, isso é ignorância do papel de pai e mãe, né? Mas é o normal. Né? E o que acontece? Obviamente, a adolescência é uma fase complicada, onde a pessoa não tem conhecimento e não tem consciência, acha que tem. E acha que é pior, é o dono da verdade. Então, é nessa fase que os pais têm que saber colocar os limites e fazer as provocações corretas, e aí vai ter tensão. E tem que saber lidar com isso. E tem muitos pais que acham que o bacana é ficar só dando beijinho nos filhos, que bonitinho, ele, né? Mas cria rebelde sem causa. Quando você perguntou das gerações, eu acho assim, essa geração atual, nova, eles têm umas coisas maravilhosas, ligadas à inclusão social, a menos preconceito, por exemplo, a valores universais mais interessantes do que as gerações anteriores. Direitos humanos, né? Direitos humanos e tal. Só que, ao mesmo tempo, é uma geração muito ruim no sentido de serem rebeldes sem causas. Eles são muito viscerais, sem compreender exatamente, sem contextualizar corretamente a situação. Então, são superficiais nas análises e muitas vezes são incoerentes, muito bem intencionados, mas dentro dessa boa intenção são muito ingênuos, né? Tem uma amiga que ela fazia piada de tudo, uma carioca, que ela falava que era a fase da aborrecência. A adolescência é a fase da aborrecência. E não tem jeito, é um desafio de aprendizado coletivo, tanto para os pais como para os filhos, em qualquer lugar, né? E isso é muito legal. O pai aprender com os filhos também. E se tiver essa troca, os dois crescem em conjunto. E aí é bom, né, para os dois lados. Agora, quando um lado só acha que já sabe tudo, aí complica.
Mas eu Verdade. acho assim, em relação às gerações, eu acho que é isso que eu diria, né? Que é muito importante destacar. É importante você ser facilitador, você dar apoio, você estimular, mas com responsabilidade, deixando a pessoa ciente das consequências e procurando trazer uma consciência a curto, médio e longo prazo. Eu acho que é a questão da transparência. Por exemplo, no meu caso, vamos falar sobre a parte financeira. Meu pai, nós éramos 6 pessoas. Até hoje eu compro coisa para 6. Éramos 6, seremos 6 para sempre. Né? Uma coisa meio que isso ficou impregnado no meu subconsciente. Então, são 6 cadeiras na mesa, é tudo 6. Só que eu nunca soube exatamente quanto que meu pai ganhava. E isso faz parte da falta de clareza que eu falo. E aí existem programas, tiveram programas no Fantástico, inclusive, e na TV, que os pais falavam para os filhos quanto eles ganhavam e falavam, vamos me ajudar a administrar essa casa? Depois de uma certa idade também, que não adianta você pegar um filho de 4, 3 anos e falar, você tem que ser responsável, né? Isso ele tem que ir aprendendo na escola de uma maneira lúdica, né? E aí eu achei muito bacana isso, de você trazer essa consciência, olha, me ajuda a economizar, para que, de repente, no fim do ano a gente faça uma viagem legal. Tem uma amiga minha que ela e o filho eles juntam moedas dentro de um pote para realizar a viagem dos sonhos no fim do ano. Então, isso é trazer consciência para a realidade. Você está unindo o sonho com a realidade. Você está ensinando a poupar, mas de uma maneira que vai ser prazerosa. Tipo, isso vai te trazer uma recompensa, Sim. né? Então, essa falta de clareza que muitas vezes a gente tem dentro da família, no meu caso, faz com que você não aprenda a ter uma administração financeira da sua vida o resto da vida. Então, você tem que se... Né? E é uma das coisas que eu falo que tem que ter nas escolas, né? Tanto a educação financeira, já estão abrindo os olhos para isso também, né? A educação financeira, a questão da ética, né? Que você falou, de saber tratar os outros, de cada um ser respeitado dentro da sua verdade, né? Então, você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, eu não vou brigar com você. Eu vou tentar entender por que você gosta disso. E você vai tentar me entender porque eu gosto daquilo. E a gente vai chegar numa harmonia, né? Acho que esse é um pouquinho do mundo ideal, né? Que a gente busca, né? Sim. Mas uma coisa que é muito importante aí, Cris, é ter a compreensão de que assim, a educação, o papel da educação, ela é fundamental, ela é extremamente importante. Mas não é tudo, porque assim, tem o que a pessoa é. Por exemplo, você pode ter vários irmãos tendo a mesma educação e você ter respostas diferentes aos mesmos estímulos. Então, por exemplo, se você falar, meus pais, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, eram inconsequentes em relação à parte financeira. Mas, embora eles possam ter estimulado os filhos a serem inconsequentes também, se é da natureza da criança ser responsável, ser consciente, ser ponderada e assim por diante, comedida, ela não vai reproduzir aquele padrão que os pais ensinaram da mesma forma. Tanto é que eu tenho um irmão que vocês conhecem, né? Que ele guardava dólar dentro da gaveta desde criança. E aí, uma vez a gente chegou em São Paulo de uma viagem, ele foi correndo lá ver se os dólares estavam guardados ainda no esconderijo dele, porque a gente tinha sido assaltado, mas os dólares não foram levados. E hoje ele é muito bem sucedido, né? Apesar de que o outro, que não era assim também, se tornou uma pessoa bem sucedida. Eu estou só preocupada com o nosso tempo para poder fazer dicas aqui dos livros e jogar as cartinhas para a gente. Aí você quer complementar com mais alguma coisa? Eu quero dar uma dica então, peraí. Posso dar uma diquinha aqui de um livro? Olha, gente, eu trouxe um livro do Stephen Arroyo, é um astrólogo bem conceituado, que fala da psicologia, e astrologia, psicologia, os 4 elementos, tá? É um livro básico, acho que é interessante para quem quiser se aprofundar um pouquinho nesse tema, né? Tá. Eu trouxe umas dicas de livros também, que tem a ver com coach, né? Que é Descubra Seus Pontos Fortes, que é o que a gente falou, não adianta nada você ficar focando na fraqueza da pessoa. Sim. Ela não vai evoluir. É que nem um diretor de uma empresa, ele só vai trazer o melhor do funcionário quando ele enxergar o melhor no funcionário e falar para ele, olha, você tem esse ponto forte, vai por aí. Sabe, o ponto fraco a gente vai trabalhar, mas não fica focando nele. Não, o importante é reforço positivo. Reforço positivo é muito importante. A riqueza interior, né? Tem a ver com o que a gente falou hoje. É importante você ter essa riqueza exterior,
né? Para você poder realizar seus sonhos, para poder fazer a viagem no fim do ano, né? Ou outra coisa, ou sei lá, estudar fora, enfim, ou comprar o carro, ou ter a roupa. Mas é importante você desenvolver uma riqueza interior. Porque as pessoas mais ricas que eu conheci na vida, eu já vendi Mercedes, né? Eu conheci muito presidente de empresa, conheci muita pessoa milionária. Eles tinham essa riqueza interior, tipo, eu quebro hoje, amanhã eu me refaço. Porque eu sou uma pessoa criativa e eu vou ressurgir das cinzas na hora que eu quiser. Então, tem que ter essa consciência, entendeu? E sabendo administrar a matéria, ele vai fazer sucesso até vendendo Tupperware, se ele quiser. Né? Aliás, eu conheci uma pessoa lá, né, a história do Condor Blanco. Ele comprou uma montanha no Chile vendendo Amway, sei lá, ele vendeu uma coisa assim, ele em 6 meses, que ele era rápido que nem eu, em 6 meses ele conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma montanha. Então isso é um super exemplo. Então a gente fica patinando porque a gente quer, né? Tem que ter. E vai dar certo. Isso é bom. Né? Vai dar certo. Pra gente é o que nós desejamos para todos. Né? Para a gente começar o ano acreditando que os sonhos se realizam para aqueles que trabalham enquanto sonham. Tem a história da formiga e da cigarra, né? Que a formiga trabalha um pouquinho todo dia, a cigarra só fica cantando, né? Aí chega no inverno... A formiga tem comida, a cigarra não. A formiga está abastecida e a cigarra está lá procurando abrigo. Né? Me permita-me fazer um comentário em cima disso, que eu acho que é uma coisa muito importante para quem busca o conhecimento e faz muitas leituras e aprende muita coisa. É assim, as mesmas receitas, elas funcionam de formas diferentes para as pessoas diferentes, porque tem muito que é a experiência kármica da pessoa. E a astrologia ajuda muito a enxergar esse contexto, porque tem gente que faz tudo errado e dá tudo certo. Sim. Eu penso muito que nasceu virada para a lua. Né? Tem gente que faz tudo certo e dá tudo errado. Assim, a mesma forma, você pode utilizar uma série de ferramentas para poder fazer visualização positiva, reforçar positivamente a sua confiança e por aí afora vai. Mas para algumas pessoas funciona muito rápido. Para outras, o esforço, a dedicação vai ter que ser muito maior, porque faz parte da jornada, do que é processo, o processo da pessoa. Então, esse é o perigo de olhar para fora. Que ele fez e deu certo rapidamente. É para ele. Para você, pode dar certo, você pode progredir, você pode melhorar. É porque tem a ver com missão de vida também. Se a missão de vida dele era construir aquele espaço para cuidar das pessoas... uma coisa que eu reparei também, quando você busca o benefício dos outros dentro do seu trabalho, o universo te ajuda mais do que aquele que busca a autorrealização, a promoção, enfim. E um exemplo disso, Cris, é a segunda versão da história da formiguinha com a cigarra. Qual que é o nome da pessoa que criou a história mesmo? Eu não sei porque eu tô com mulher, não é... Menopausa. Me lembro, é um francês e Moliné, não. eu tô com esse nome na cabeça, alguma coisa parecida, mas assim... A original ou a segunda? Não, a segunda, a primeira. La Fontaine. La Fontaine. Isso, La Fontaine. A minha madrinha tinha esse sobrenome. Criou a história da formiguinha que trabalha e a cigarra irresponsável. Mas aí... Essa cigarra que ia toda vez pra night, que ficava cantando, bebendo, se divertindo, um dia ela bateu na porta da formiguinha. E a hora que a formiguinha abriu, falou, lá vem a cigarra de novo, né? Vou ter que acolher e tal. Aí a cigarra tava toda bem vestida, com uma Ferrari na porta e tal. Formiguinha, é o seguinte, eu tô deixando a chave da minha árvore pra você, porque eu fui descoberta lá, enquanto eu ficava farreando, descobrindo que eu tenho um talento para cantar, e eu vou fazer uma turnê europeia. Tá vendo? E você fica aqui, que eu tô ganhando milhões agora, e você, por favor, cuida da minha residência enquanto eu vou. Adorei essa versão. Isso mostra como, na verdade, fórmulas diferentes são recompensadas de formas diferentes para várias pessoas. O que você pode ver com probabilidades e estatística. Mas, mais uma vez, mais uma historinha muito curta. Uma vez eu li numa revista... Há uns 30 anos atrás, a história de um garoto aqui no Brasil que ele virou sortudo profissional. Mas como que é isso? Ele descobriu que quando ele pegava aqueles cupons, comprava lá um produto de limpeza e concorria, ele ganhava. Olha. Ele ganhou casa, ele ganhou Porsche, ele ganhou um monte de coisa, porque ele tinha isso. Mas como é que pode isso? É uma coisa que desafia todas as estatísticas. Mas ele descobriu que para ele aquele processo funcionava e estava totalmente alinhado. Ele fez uma fortuna participando de concursos através de cupom de chocolate, de detergente, assim por diante, e ganhou tudo que você imaginar. Olha, não é incrível isso? Incrível. Quando você fala em alquimia,
A alquimia tem que ser contextualizada e é Aham. muito importante cada um buscar entender qual é o seu processo Sim, sim, e atuar em cima dele. Não queira fazer do seu processo o processo Uhum. do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, Uhum. do seu conhecido que Uhum. foi bem sucedido. Ah, mas ele fez assim, foi bem sucedido. Isso é para ele. Para você talvez seja Uhum. diferente o caminho do sucesso. Aliás, eu tenho muita sorte em jogo. Uma Olha vez numa só. festa junina, eu troquei o número da roleta e ganhei as duas vezes. Nossa, que maravilha! Você que eu poderia jogo escrever pouco. 6 números para mim aqui, por favor? Essa Mega Sena eu não joguei, tá vendo? Eu perdi 100 milhões, de repente. Então não eu joguei. vou te estimular a jogar e a Tá, gente tá reparte bom. os números. E teve uma vez um chá de beneficente que eu ganhei uns 3 ou 4 prêmios também. Aí no final eu virei para as mulheres e falei assim: olha, eu prefiro começar a ter sorte no amor do que ter sorte no jogo. Não despreze a sorte que Não, você não já tem, hein, despreza, mas eu Cris? prefiro começar a ter sorte. Os dois, talvez. Para né? algumas pessoas é o contrário. Os dois, talvez. Cada um tem o seu processo. Sim, sim, verdade. Bom, agora eu trouxe aqui o livro das Pedras Filosofais, que eu vou sempre trazer, da alquimia. E vou pedir para cada um escolher uma pedrinha. A gente tem quanto tempo? 10 minutos. Ah, então vai dar certinho. E aí a gente vai ler essa pedrinha. Deixa eu ver. Essa aqui acho que é a água, hein? Peraí. Gente, o mundo? Alambique. Ela tirou essa pedrinha aqui, que é o alambique, que é justamente... Hã? Aqui. Que é justamente o lugar onde fazem as poções. Ai, que lindo. Ó, cadinho é o ovo filosófico. Observe aquilo que ativou. Espere pacientemente pelo resultado. Uma avaliação cuidadosa ajudará a reconhecer o momento de agir. Eu vou direto para a leitura, né? Que senão Tá. a gente... Através da supervisão vigilante, o sucesso pode ser alcançado. Olha só. Os eventos já foram postos em movimento, agora o melhor a fazer é observar com paciência. Você usou sua sabedoria e experiência, portanto precisa deixar que o processo siga seu curso natural de evolução. O controle do tempo é importante. Saiba quando observar e quando intervir. Sacudir o recipiente ou misturar seu conteúdo não ajuda o processo neste momento. Da mesma forma, preocupação constante e obsessão com o problema não pode mudá-lo. Se os resultados esperados não aparecerem, o processo precisa ser revisado e repetido. Talvez o ingrediente esteja faltando, ou houve um mal-entendido quanto ao que se faz necessário. Não se desespere. As experiências mal-sucedidas geram sabedoria. O vidro do alambique é uma superfície tanto transparente quanto reflexiva. Enquanto observa os conteúdos do seu interior, o alquimista está refletido na superfície vítrea do cadinho. Da mesma forma, esteja consciente de que aquilo que observa em seu ambiente espelha seu próprio processo interior. Lindo. Lindo, né? Bonito, Adorei, lindo. Cris. Demais. E serve para todo mundo que está ouvindo, né? Porque É. a gente fala que a energia, É. ela é... Isso aqui, se não me engano, é Mercúrio. É Mercúrio? Oh, Saturno. 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 Quase. É um planeta. Vamos lá. O regente do signo dele. Saturno saiu no nosso segundo Podcast? podcast e é o planeta desse ano também, né? Que está Não. interferindo de alguma maneira. É, não não tá? vamos falar sobre planeta regente do ano, porque isso é polêmico, Tá viu, bom, tá Cris? bom. Não- é para outro podcast. Tá bom. Vamos lá. Saturno. Só um minutinho. Júpiter, Saturno. É o chumbo. Descarte os hábitos destrutivos. Recupere-se do caos do passado. O tempo cura todas as feridas. No início do processo de autotransformação, é necessário reconhecer aqueles aspectos de sua vida que precisam ser destruídos ou expelidos para que se inicie o crescimento verdadeiro. Essa purgação costuma criar uma grande reviravolta, trazendo temores de isolamento e solidão. Essas ansiedades são profundas, talvez derivadas de assuntos familiares. Os aspectos entorpecidos, pesados do planeta Saturno espelham hábitos e vícios que o mantêm preso a velhos padrões. Esse é um momento de introspecção,
de aprofundar-se em si mesmo para identificar as coisas que precisam mudar, encarando seus medos mais profundos. O primeiro passo em direção a uma grande mudança é reconhecer os aspectos prejudiciais do seu comportamento. Talvez o trabalho seja duro, enfrentar dificuldades e aprender com a adversidade. O movimento pode ser lento, mas profundos processos de transformação estão ocorrendo. Os anéis coloridos de Saturno revelam a proteção cósmica que o envolve conforme começa a se curar. Meu, perfeito. É a mensagem do coaching. Aí você está descrevendo, entre aspas, sim, sim. A essência do coaching. Olha, tá vendo? Eu falo que nada é por acaso, né? Deixa eu só aguardar aqui. Aí, agora, como a Renata é reikiana também, é mestra em reiki, eu quero ser mestra em reiki um dia também, preciso fazer esse curso, sabe? Eu achei que você já fosse mestra. Ainda não. Então, não se fiz. prepare. Aí cada um pega uma cartinha e eu vou ler aqui, do reiki. Traço 8 e o carro. Traço 8, né? A justiça. Vamos lá. 6, 7, 8. No nível de trabalho, é o imperador Meiji, o traço 8. É trabalho material e financeiro. No nível de trabalho significa clareza e objetividade no cumprimento das suas tarefas. Capacidade de avaliação, coordenação e administração, soluções práticas, boas e justas, harmonia, conciliação entre o ideal e o possível, flexibilidade, adaptação às necessidades, ordem, disciplina, obediência, normalidade, autoridade para apreciar cada coisa no momento oportuno. É uma carta promissora nos assuntos relacionados a parcerias, contratos e sociedades. Do ponto de vista material e financeiro, pode significar bons resultados com relação ao trabalho. Ser honesto é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Legal. Dei uma resumidinha, mas é. Né? Aí eu traço 7, vamos lá. Traço 7, que é o carro, que é a carta do ano também. Esse é o ano 7. É o ano 7. Ano 7. Imperador Meiji também. No nível de peraí. É isso mesmo. No nível de trabalho, pode apontar o início de uma nova atividade ou maiores responsabilidades a assumir, talento, dons, capacidade, aptidões postas em marcha, difusão das atividades, novos objetivos, rapidez nas ações, mobilidade, avanço merecido, oportunidades. Mostra um momento de grande empenho e disposição para alcançar o sucesso, coragem, ousadia, força de vontade, determinação e perseverança para realizar. Progresso, êxito, conquista, tato e competência para administrar. Perfeito. Né? A sincronicidade não falha, né? Não é? Assim, é muito interessante porque todo mundo tem, digamos, a sua pegada, o seu Sim. estilo. Sim. E você conseguiu, através da primeira pedra e da carta, descrever um pouco do estilo que eu uso com as pessoas, que é justamente ser mais incisivo para transformar conhecimento em ações práticas que gerem transformações. Olha que legal, tá Muito vendo? legal, Aí combinou muito com a Renata sincrônico. também, né? Totalmente. Aqui eu fiquei quietinha, aqui eu estou assimilando como boa pisciana. Estou aqui me emocionando. Você é pisciana também? Sou. Olha, sou. quantos já... Um dia antes do teu irmão. Um dia antes do Caio. dia 26? Dia 26. Que legal. Gente, muito obrigada. Nós que agradecemos, Adorei Cris. a nossa conversa, Delícia, muito construtiva. Espero que vocês tenham gostado. Né? E quando precisarem, procurem o casal, que eles vão saber como atendê-los da melhor maneira possível. Né? Estamos aqui para servir. Então, beijos para todos. Tchau, Beijos pra gente. vocês Gratidão, também. Cris. Gratidão.